Bom dia, muita paz a todos. Que bom poder contar com a presença amiga de vocês neste espaço em que buscamos juntos refletirmos sobre a obra de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. Hoje nós vamos falar sobre insegurança. Quantos de nós já não sentimos inseguros diante das inúmeras situações que enfrentamos em nossas existências? A verdade é que segurança na Terra é uma conquista muito difícil, pode-se dizer que remota. Face à condição de nós estarmos num planeta de provas e expiações, o nosso processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas que todos nós devemos empenhar. Igualmente, a nossa constituição somática frágil, sujeita a muitos fatores que agridem, proporcionam estados transitórios de harmonia alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito responsáveis pelos nossos crescimentos, pelo nosso crescimento, surgem e ressurgem em formas de angústias e alegrias que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Além disso, o próprio estágio moral em que nós transitamos não nos permitem, muitas vezes, nos libertarmos daqueles nossos instintos agressivos, que muitas vezes nos levam a neuroses, paranoias, enfermidades mentais e a violência. Com isso, multiplicam-se os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo que o mecanismo de repressão igualmente se torna desumano, tornando o mundo como uma imensa arena na qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante e volumosa. O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral, vem enlouquecendo as populações. E, com isso, a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase aguardando a vez de cada um ser agredido. Mas instala-se, então, no íntimo a desconfiança e todo o séquito de famanazes a segue dominando a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. Aliado a tudo isso que Joana nos traz, temos ainda, nessa atual geração, que convive tão de perto com a tecnologia, com muitas inovações em várias áreas, o desenvolvimento industrial como um todo, uma espécie de busca incessante pelo prazer que acaba nos dando essa sensação de grande insegurança também. Se nós formos ver, há um livro que foi publicado recentemente pela doutora Anna Lembke, que ela é psiquiatra e professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que esse livro tem como título Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. E nesse livro, a autora ela trabalha muito dentro desse contexto que Joana introduz esse capítulo, sendo que ele começa justamente falando sobre a questão do prazer, mas também do sofrimento. E a autora ela diz justamente da importância de nós encontrarmos o equilíbrio nas ações da nossa vida. Porque o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que está associado com essas sensações de prazer. E nós estamos vivendo hoje uma época em que ela chama de uma época de excessos, de acesso sem precedentes históricos a estímulos de alta recompensa e alta dopamina. Nós podemos citar como alguns desses estímulos as drogas, a nossa própria alimentação, as notícias, um noticiário que muitas vezes nos chama a atenção e desperta, dá esse prazer para a gente, os jogos, compras, sexo, redes sociais. A variedade, a potência desses estímulos é algo assim impressionante.
assim como a sua capacidade, né, de induzir o indivíduo ali a um vício. Os nossos telefones celulares oferecem dopamina digital 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma sociedade extremamente conectada, mas, ao mesmo tempo, extremamente alheia a tudo o que acontece ao redor. As pessoas carregam seus telefones celulares, têm ali, né, ficam conectadas 24 horas por dia, mas não sabem o que está acontecendo na casa ao lado, não sabem o que está acontecendo com o seu vizinho, com o seu familiar. Estamos todos muito vulneráveis ao consumo excessivo e à compulsão. Nesse livro, então, a doutora Ana Lembe, que ela tenta justamente, né, explorar descobertas científicas nessa área, sugerindo, né, por que a busca incansável do prazer ela gera muito mais sofrimento do que felicidade, como a gente deve conduzir tudo isso. E Joana, nesse capítulo, ela justamente vai trazer para nós uma analogia, né, dessa questão da segurança e essa busca de prazer o tempo todo, que nos coloca diante da vida e nos mostra que esse prazer sem, né, limites, ele é impossível de ser vivenciado, ele é uma utopia. Então, com isso, a gente encontra frustração, e encontrando frustração, a gente encontra, né, insegurança, a gente encontra sofrimento, a gente encontra dor. E aí, ela nos traz o ensino de Jesus e como nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas mais equilibradas e mais seguras diante das inúmeras situações que a vida nos apresenta. Então, ela vai nos dizer que, compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. E aí é interessante porque a gente precisa ser capaz de olhar para a sociedade que a gente vive e, mais do que a gente ficar buscando reproduzir comportamentos e condutas, a gente precisa ser capaz de analisar criticamente a sociedade em que a gente está vivendo e buscar encontrar o nosso caminho, o nosso ponto de equilíbrio, né? Então, como Jesus era capaz de olhar, né, de forma lúcida para a sociedade em que ele vivia, ele previu as catástrofes, as hecatombes que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ofereceu uma perspectiva de paz ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação, nesse caso, ela pode ser interpretada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. A responsabilidade vai facultar a ele a segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida. Jesus nos demonstrou isso. E o seu compromisso foi o de construir o reino de Deus aqui na Terra. E ele não se deteve e nunca postergou a essa realização. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Jesus atestou a segurança que o caracterizava em todos os momentos por estar comprometido sem restrições. Ele propunha assim: credes em Deus? Credes também em mim. Ide e pregai. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Inúmeras vezes, o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Sem demonstrar agressividade, teimosia, a sua certeza era tranquila, a sua determinação era inabalável,
A segurança do mestre acalmava aqueles que lhe apoiavam e que confiavam nele. Sempre tranquilo, ele era capaz de irradiar essa segurança que mimetizava quantos se lhe entregavam, até mesmo diante do martírio que enfrentavam com desassombro. Jesus, com isso, nos ensina como deve, o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a evolução orgânica, o que demanda tempo. E por isso, ele não apresenta uma receita salvadora ou simplista de ocasião. Antes, ele propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para que a gente possa, pouco a pouco, fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que nos faculta a vitória. Desejando a segurança na vida, busca, que a gente possa buscar a Jesus e a Ele confiar os nossos planos. É importante que a gente faça sempre a nossa parte. Tudo aquilo que nos diz respeito, que a gente seja capaz de fazer. E que a gente não desfaleça na conquista dos objetivos que parecem distantes. A gente precisa retemperar o nosso ânimo e perseverar. A segurança, ela vem como um efeito da paz, que vai ser capaz de luarizar o nosso coração, servindo de estímulo para todas as nossas futuras conquistas. E é com essa mensagem que Joana nos mostra o quão atual Jesus é. Não, ele não chega e diz assim, olha, vocês precisam fazer do jeito A, B ou C. Ele não mostra, ali o que deve ser feito. Mas ele nos mostra que nós somos responsáveis pelas escolhas que vão nos levar a um crescimento, ao nosso desenvolvimento e à nossa plenitude. E que é preciso que nós estejamos lúcidos e conscientes do nosso papel aqui na Terra. Porque não somos nós que temos que nos moldar a uma sociedade doentia, a uma sociedade viciada. Ao contrário, nós temos que ser capazes de perceber a sociedade em que vivemos, encontrar o nosso espaço e fazermos o nosso caminho com equilíbrio, com serenidade e com a segurança suficiente de estarmos fazendo aquilo que é o nosso papel, que é aquilo a que viemos fazer aqui na Terra. Alguns dirão assim, mas eu não sou um espírito missionário como Jesus, eu não vim implantar o reino de Deus aqui na Terra. Não, mas cada um de nós retorna essa experiência na matéria com um propósito, com um objetivo. A gente já parou para pensar qual é o nosso objetivo? Por que nós retornamos? Não precisa que ninguém diga para a gente. A nossa consciência tem, e a gente sente qual é o nosso propósito. Quando a gente faz esse trabalho de autoburilamento, quando a gente consegue se olhar, a gente percebe quais são as questões que ainda precisam ser trabalhadas. E a gente começa pouco a pouco a tentar entender quais são os antecedentes que nos motivam a ter esse comportamento inadequado, o que pode ser modificado, o que eu posso fazer para evitar esses gatilhos que me induzem a esse comportamento, o que eu posso fazer para ampliar a minha ação aqui na Terra, para que eu possa realmente terminar esta etapa da minha existência com êxito e com a segurança daquele que fez o seu melhor, que a cada dia buscou a sua melhor versão. Esse é o nosso compromisso conosco e com o universo, que nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui, nessa existência física, buscando o nosso aperfeiçoamento e o nosso desenvolvimento. Que nós possamos seguir com a confiança e a segurança necessários daqueles espíritos que têm consciência que ainda são falhos, que estão sim num planeta de provas e expiações, que muitos desafios são enfrentados, mas
que nós sabemos que não estamos sozinhos, que nós somos amparados pela espiritualidade de escola, que nossos amigos benfeitores, que estão todo o tempo ali torcendo para que possamos superar nossas limitações e a cada dia darmos mais um passo rumo à nossa evolução. E eles nos intuem, eles sinalizam muitas vezes para nós se nós estamos indo bem ou não na nossa trajetória. A grande questão é que quando a gente se prende a esses processos que nos trazem insegurança, sofrimento, muitas vezes a gente deixa de vibrar numa sintonia compatível com esses espíritos de luz e a gente não consegue sentir essas vibrações, essas intuições benéficas. A gente fica preso ali naquela zona de sofrimento e dor. A gente fica preso nas ilusões da matéria e a gente muitas vezes se perde aí. A gente precisa ser capaz de manter a nossa mente lúcida e equilibrada, até para que os companheiros, da espiritualidade, de escola, consigam sintonizar conosco, entrar, para que nós possamos sintonizar com eles também e recebermos, através dessa troca, que é tão importante para nós, essas vibrações amorosas que vão nos sustentar e gerar a confiança em nós, reforçar, validar essa confiança que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ser autoconfiantes, nós precisamos acreditar que somos filhos de Deus, que temos potência divina em nós, que somos capazes de realizar grandes coisas das nossas existências. É preciso que a gente confie e siga com segurança. E quando a gente vibra positivamente, os nossos amigos sintonizam conosco, validam esse sentimento, reforçam e a gente se sente ainda mais seguro, mais confiante para seguir diante dos desafios da vida. Então, que não nos falte confiança, que a gente siga. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão pela companhia de vocês em mais esta manhã, que a gente possa se encontrar novamente na próxima semana, para que a gente continue estudando Jesus e a atualidade. Espero por vocês, aqui no canal. Muita paz.